seguiu a Elias, e o servia. 1 Reis 21. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, havia com ele 32 reis, e cavalos, e carros. Subiu, cercou Samaria e pelejou contra ela. 2. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel. 3. Que lhe disseram: assim diz Ben-Hadad, a tua prata e teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. 4. Respondeu o rei de Israel e disse: seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou teu, e tudo o que tenho. 5. Tornaram a vir os mensageiros e disseram: assim diz Ben-Hadad, enviei-te, na verdade, mensageiros que dissessem: tens de entregar-me a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. 6. Todavia, amanhã a estas horas enviar-te-ei os meus servos, que esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus oficiais, meterão as mãos em tudo o que for aprazível aos teus olhos e o levarão. 7. Então, o rei de Israel chamou todos os anciãos da sua terra e lhes disse: notai e vede como este homem procura o mal, pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, e não lhe neguei. 8. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhe des ouvidos, nem o consintas. 9. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad, dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro demandaste do teu servo farei, porém isto, agora, não posso consentir. E se foram os mensageiros e deram esta resposta. 10. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros, dizendo: façam os deuses como lhes aprouver, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. 11. Porém o rei de Israel respondeu e disse: dizei-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que vitorioso se descinge. 12. Tendo Ben-Hadad ouvido esta resposta, quando bebiam ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos: ponde-vos de prontidão. E eles se puseram de prontidão contra a cidade. 13. Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Pois, hoje, a entregarei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. 14. Perguntou Acabe: por quem? Ele respondeu: assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. E disse: quem começará a peleja? Tu, respondeu ele. 15. Então, contou os moços dos chefes das províncias, e eram 232, depois, contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. 16. Saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. 17. Saíram primeiro os moços dos chefes das províncias, Ben-Hadad mandou observadores que lhe deram avisos, dizendo: saíram de Samaria uns homens. 18. Ele disse: quer venham tratar de paz, tomai-os vivos, quer venham pelejar, tomai-os vivos. 19. Saíram, pois, da cidade os moços dos chefes das províncias e o exército que o seguia. 20. Eles feriram, cada um ao homem que se lhe opunha, os sírios fugiram, e Israel os perseguiu, porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo, com alguns cavaleiros. 21. Saiu o rei de Israel, destroçou os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. 22. Então, o profeta se chegou ao rei de Israel e lhe disse: vai, sê forte, considera e vê o que hás de fazer, porque daqui a um ano subirá o rei da Síria contra ti. 23. Os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso, foram mais fortes do que nós, mas pelejemos contra eles em planície, e, por certo, seremos mais fortes do que eles. 24. Faze, pois, isto, tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães. 25. E forma outro exército igual em número ao que perdeste, com outros tantos cavalos e outros tantos carros, e pelejemos contra eles em planície, por certo, seremos mais fortes do que eles. Ele deu ouvidos ao que disseram e assim fez. 26. Decorrido um ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios e subiu a Feca para pelejar contra Israel. 27. Também aos filhos de Israel se passou revista, foram providos de víveres e marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como dois pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. 28.
chegou um homem de Deus, e falou ao rei de Israel, e disse, assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. 29. 7 dias estiveram acampados uns defronte dos outros. Ao 7º dia, travou-se a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, feriram os sírios 100.000 homens de pé. 30. Os restantes fugiram para Feca e entraram na cidade, e caiu o muro sobre os 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondia de câmara em câmara. 31. Então, lhe disseram os seus servos, eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes, ponhamos, pois, panos de saco sobre os lombos e costas à roda da cabeça e saiamos ao rei de Israel, pode ser que ele te poupe a vida. 32. Então, se cingiram com pano de saco pelos lombos, puseram costas à roda da cabeça, vieram ao rei de Israel e disseram, diz o teu servo Ben-Hadad, poupa-me a vida. Disse Acabe, pois ainda vive. É meu irmão. 33. Aqueles homens tomaram isto por presságio, valeram-se logo dessa palavra, e disseram, teu irmão Ben-Hadad. Ele disse, vinde, trazei-mo. Então, Ben-Hadad saiu a ter com ele, e ele o fez subir ao carro. 34. Ben-Hadad disse-lhe, as cidades que meu pai tomou a teu pai, eu te restituirei, monta os teus bazares em Damasco, como meu pai o fez em Samaria. E eu, disse Acabe, com esta aliança, te deixarei livre. Fez com ele aliança e o despediu. 35. Então, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro por ordem do Senhor, esmurra-me, mas o homem recusou fazê-lo. 36. Ele lhe disse, visto que não obedeceste à voz do Senhor, eis que, em te apartando de mim, um leão te matará. Tendo ele se apartado, um leão encontrou e o matou. 37. Encontrando o profeta outro homem, lhe disse, esmurra-me. Ele o esmurrou e o feriu. 38. Então, se foi o profeta e se pôs no caminho do rei, disfarçado com uma venda sobre os olhos. 39. Ao passar o rei, gritou e disse, teu servo estava no meio da peleja, quando, voltando-se-lhe um companheiro, me trouxe um homem e me disse, vigia este homem, se vier a faltar, a tua vida responderá pela vida dele ou pagarás um talento de prata. 40. Estando o teu servo ocupado daqui e dali, ele se foi. Respondeu-lhe o rei de Israel, esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. 41. Então, ele se apressou e tirou a venda de sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. 42. E disse-lhe, assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo, em lugar do seu povo. 43. Foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. 1 Reis 21. Sucedeu, depois disto, o seguinte, Nabute, o Jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. 2. Disse Acabe a Nabute, dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro que ela vale. 3. Porém Nabute disse a Acabe, guarde-me o Senhor de que eu dei herança de meus pais. 4. Então, Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabute, o Jezreelita, lhe falara, quando disse, não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. 5. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse, que é isso que tens assim desgostoso teu espírito e não comes pão. 6. Ele me respondeu, porque falei a Nabute, o Jezreelita, e lhe disse, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te é praz, dá-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse, não te darei a minha vinha. 7. Então, Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu, com efeito, sobre Israel? Levanta-te, come, e alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabute, o Jezreelita. 8. Então, escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam por Nabute. 9. E escreveu nas cartas, dizendo, apregoai um jejum e trazei Nabute para a frente do povo. 10.
Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois, levai-o para fora e apedrejai-o, para que morra. 11. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. 12. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. 13. Então, vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e morreu. 14. Então, mandaram dizer a Jezabel, Nabote foi apedrejado e morreu. 15. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe, levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. 16. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. 17. Então, veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo, 18. Dispõe-te, desce para encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria, eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. 19. Falar-lhe-ás, dizendo, assim diz o Senhor, mataste, ainda por cima, tomaste a herança.